Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula sobre teoria de ligações e complexos. Nessa aula número 10, nós vamos falar das ligações π em complexos octaédricos, que também é chamado de retrodoação. E com a retrodoação nós conseguimos explicar toda a série espectroquímica, o que a TCC não conseguia. Então vamos lá. Se nós formos pensar na aproximação de átomos ligantes, como por exemplo fluoreto, brometo e iodeto, que não fazem nenhuma ligação, eles vão se aproximar com os orbitais p e s, sendo o s e o pz para formar ligações sigma, porque se aproximam frontalmente, enquanto que o px e o py eles se aproximam de forma lateral. Então eles conseguiriam fazer ligações π. Então nós temos que procurar agora quais orbitais conseguiriam interagir com estes orbitais que não estão para fazer ligação sigma. Então aqui eu trouxe algumas possibilidades desses seis átomos ligantes. Então nós podemos ter desta forma ou desta forma, pegando um orbital de cada um desses ligantes. As combinações, os saltos possíveis são essas. E essas três combinações aqui, elas conseguem fazer ligação com os orbitais dxz, dyz e dxy. Então elas são ligações que são situações que conseguem fazer ligações π com esses orbitais. Já, só para ressaltar, né, eles vão ser de simetria T2G, que é propícia para poder formar essas ligações. Já essa situação de Salk aqui, o que acontece? Apontando para a mesma direção aqui, para o mesmo lobo, temos orbitais com sinal da função do contrário, então são situações não ligantes. Esses orbitais aqui, por exemplo, esses dois sinais da função de onda conseguem interagir com este lobo e estão apontando para a mesma direção. Já esses dois aqui, eles formariam situação não ligante com este lobo e assim por diante. Então são situações não ligantes. Outra forma de visualizar isso é que a simetria desses três conjuntos de orbitais é do tipo T1G. E os orbitais do metal não tem nenhum que tem simetria T1G, então seria situação não ligante. Então aqui está representado isso, então isso aqui são as situações ligantes. Aqui é para você perceber que este orbital se aproxima lateralmente deste orbital, P com D, consegue fazer ligação π. Então perceba que ele consegue interagir bem aqui e aqui, e consegue interagir bem aqui e aqui. A mesma coisa vai acontecer nos três eixos. Essa situação, eu fiz uma outra visualização de cima que fica ainda mais claro de como são formadas ligações π. Então existe uma interação bem razoável ali entre os orbitais, né? Então forma-se efetivamente ligações π, e essa situação aqui são situações orbitais não ligantes. Então aqui eu trouxe a situação genérica de como ficaria o orbital, o diagrama de orbitais moleculares para essa situação que tem ligação π. Então aqui tem os orbitais de simetria EG e T2G. Eu não trouxe orbitais de simetria A1G e T2U, porque o nosso foco aqui são as ligações π. Então os orbitais PZ do ligante, eles fazem ligações lá embaixo com esses outros orbitais, e o que importa para a gente vai ser os orbitais do metal, que são os orbitais de simetria EG e T2G. Então nós temos aqui ele sendo formado, o EG e o seu respectivo antiligante. E aqui nós temos os orbitais, por exemplo, os PX. Eu não trouxe o PY, porque os PY também serão antiligantes, então não faz sentido eu colocar aqui. Então só faz sentido eu colocar os PX. Então aqui nós temos orbitais px, que eles podem se dividir os salques dele em três situações que tem simetria T2G e três situações que tem simetria T1U. Quem é T1U fica não ligante. E os orbitais de simetria T2G agora fazem ligação, então aparece T2G ligante e antiligante. Se existir uma diferença razoável entre os orbitais P deste átomo que está se aproximando, devido à simetria do problema, né, e da energia que vai acontecer depois de formadas as ligações sigma, vai acontecer uma separação desse tipo. Também forma-se um orbital de simetria EG e T2G ligante, e o EG e o T2G antiligante. Só que, como a diferença de energia entre este orbital e esse é muito grande, faz com que os orbitais de simetria T2G abaixem pouco de energia em relação aos orbitais D, e o T2G antiligante aumenta um pouquinho de energia em relação a estes orbitais P,
que estão com simetria propícia para poder fazer essa ligação. Enquanto os orbitais de simetria EG, eles têm uma interação forte, né? Então eles vão ficar aqui, esse tanto de energia abaixo, tanto de energia aumenta, inverte um pouquinho a história aqui. O EG antiligante fica antes do T2G antiligante. E quais são os tipos de interação que geram ligações π em complexos octaédricos? Então nós temos a possibilidade de fazer ligação D com P puro, então isso vai acontecer quando for ligantes atômicos, né? Só um átomo que está se aproximando ali, fluoreto, cloreto, brometo, óxido, sulfido, nitrido e assim por diante. Podemos fazer ligação D com D, e existe sim ligantes cujo átomo que se liga ao metal tem orbitais D. Geralmente são os átomos do terceiro período em diante, em ligantes poliatômicos, né? Como por exemplo trifenilfosfina, trietilfosfito e triciclohexil arsênio. Então nós temos essas três situações. Se a gente estivesse se aproximando, como por exemplo o sulfido S2-, esses orbitais D têm energia muito grande e ele não interage com o do metal. Vão interagir basicamente os orbitais sp que estão com pares de elétrons não ligantes. E também podemos ter ligação do tipo D com o π antiligante do ligante. Então aqui nós temos o ligante que teria, por exemplo, uma ligação dupla, pode ser ligação dupla ou tripla. E aí nós temos aqui o orbital antiligante dessa ligação dupla, que aí ele pode ter simetria para interagir com os metais também. De modo geral, então, são átomos de ligantes poliatômicos, né, porque precisa formar ligação, e esses átomos têm hibridação tipo sp2 ou sp, como por exemplo cianeto, monóxido de carbono ou o grupo nitrito. Nitrito, quando se liga pelo nitrogênio, tem pares tem orbitais das antiligantes da ligação dupla com oxigênio, que pode interagir com o metal também. Vamos dividir agora entre os ligantes de campo fraco, médio e forte dessa espectroquímica e tentar entender o papel da ligação π nesses casos. Para formar a ligação com o metal, então, os ligantes de campo fraco, eles têm muitos pares de elétrons e eles jogam a sua densidade eletrônica para os orbitais de simetria EG. Eles são bons doadores sigma, né? Então forma uma ligação sigma bastante fácil. Na hora de formar a ligação π, o metal que tem elétrons nos orbitais de simetria T2G tentam jogar a densidade eletrônica para esses orbitais que também têm simetria T2G dos ligantes. Essa é a retrodoação, é a tentativa do metal de doar a densidade eletrônica para os ligantes e formar uma ligação dupla e fortalecer a ligação metal-ligante. Entretanto, os ligantes de campo fraco, de modo geral, eles têm muitos elétrons, como por exemplo fluoreto, cloreto, brometo e assim por diante. Então todos os orbitais de fronteira deles estão preenchidos. E aí eles querem, na verdade, doar os seus elétrons para o metal. Então existe uma repulsão que vai acontecer aqui entre os orbitais T2G, que querem doar a densidade eletrônica, e os orbitais P de simetria π, né, que também querem doar a sua densidade eletrônica para o metal. Dessa forma, existe uma repulsão entre os orbitais de simetria T2G do metal e dos ligantes, que acaba enfraquecendo a ligação metal-ligante. Dessa forma, então, se a gente enfraquece a ligação metal-ligante, o orbital de simetria EG, eles também não vão subir muito de energia. Por quê? Porque eu enfraqueci a ligação metal-ligante. Então, quanto mais fraca for a ligação, menos os ligantes doam a sua densidade eletrônica para os orbitais do metal, inclusive os de simetria EG também. Então aqui agora nós temos a situação de um complexo, vamos supor um complexo com 3 elétrons ali no orbital de simetria T2G, e nós temos aqui um ligante de campo fraco. Então ele tem todos os seus ligantes, todos os seus orbitais ligantes preenchidos. Vejam só, até acontece uma interação, né, entre os T2Gs, mas ele é muito, muito fraca, e os EGs estão aqui interagindo como a gente viu na aula anterior.
Aqui nós temos então 12 pares de elétrons. Lembrando que 4 pares que formam a ligação sigma não serão mostrados aqui. Então nós temos, no final das contas, 8 pares de elétrons. Vão ocupar 2, 5, 8. E os 3 elétrons do metal eles vão parar aqui em cima, orbitais de simetria T2G antiligante. Tá bom? E o 10DQ fica sendo a diferença entre o T2G e o EG, nesse caso, antiligantes. E como existe interação fraca, o EG não diminuiu muito de energia e o T2G também não diminuiu quase nada. Desta forma, então, o T2G e o EG aqui eles estão muito próximos de energia, fazendo com que nós tenhamos uma situação de campo fraco. Indo agora para o outro extremo, em complexos de campo forte, nós temos a formação da ligação sigma, como acontece no complexo de campo fraco. Alguns têm o par de elétron menos disponível, mas nada que vá deixar de fazer ligação sigma. Mas o importante aqui é a ligação π. Os ligantes de campo forte, eles têm orbitais d ou orbitais π antiligantes que estão vazios. Então, os orbitais de simetria T2G conseguem jogar a sua densidade eletrônica lá nesses orbitais e formar uma ligação dupla. Então, ligantes como a trifenilfosfina, cianeto, monóxido de carbono e nitrito, esses orbitais vão receber bem esses elétrons do metal, porque eles estão vazios, e formam uma ligação dupla metal-ligante, ou com caráter de dupla. Às vezes não forma uma ligação dupla formal, mas ela tem um caráter de ligação dupla, já que tem ali compartilhamento de elétrons em orbitais de simetria π. Desta forma, os orbitais de simetria EG diminuem bastante de energia, né, por causa da doação da densidade eletrônica, e como a gente forma uma ligação dupla, nós fortalecemos a ligação metal-ligante. Então, o orbital EG diminui ainda mais de energia, e o orbital de simetria T2G ele também diminui bastante de energia. Então aqui nós temos o diagrama, né, de como ficaria a situação. Então aqui nós temos os orbitais que vão fazer ligação sigma, são os orbitais não ligantes, com pares de elétrons não ligantes, melhor dizendo, e os orbitais π que são de simetria antiligante. Não vou colocar aqui os orbitais π ligantes porque eles não têm, eles serão não ligantes no final das contas na formação do complexo. Então se nós formos colocar lá os 6 pares de elétrons dos orbitais sigma que tem elétrons não ligantes e os orbitais π antiligantes estariam vazios. Lembrando, eu vou colocar só 2 pares de elétrons aqui, os demais eu não vou representar, então ficaria eles aqui. E agora vem os elétrons do metal nos orbitais de simetria T2G. E vejam só, a diferença de energia agora ficou bem grande, porque os elétrons do metal eles acabam ficando no orbital de simetria T2G e não no T2G antiligante, como é o caso dos ligantes de campo fraco. E essa diferença entre energia entre o T2G e o EG antiligante é muito grande, por quê? Porque a formação da ligação metal-ligante ali foi favorecida por essa retrodoação e nós temos todos os orbitais ligantes abaixando muito de energia, né? Então, o valor de 10 daqui aumenta muito nesse caso. Então, aqui para ressaltar, a retrodoação ela acontece muito facilmente com orbitais π antiligantes, como por exemplo do cianeto e da carbonila, que tem ligação tripla, porque o cianeto e a carbonila eles são lineares, então eles conseguem se ligar aqui de modo frontal, com bastante simetria nos orbitais D, e como consequência os orbitais antiligantes ficam com geometria perfeita para a retrodoação. Então a carbonila recebe os elétrons do metal, elétrons que estão em orbitais de simetria T2G, e forma ligação dupla metal-carbono. Mas lembrando, sempre que nós populamos os orbitais antiligantes, nós enfraquecemos a ligação que está associada a esse orbital antiligante. No caso aqui é uma das ligações π entre o carbono e o oxigênio da carbonila. Então, quando forma-se ligação dupla metal-carbono, a gente acaba enfraquecendo e formando uma ligação dupla carbono-oxigênio. Essa ligação dupla
metal carbono, ela pode ser monitorada analisando os espectros de infravermelho. Aqui no caso nós temos a carbonila livre, o gás, né, monóxido de carbono, e a vibração da ligação COO, ela aparece ali em 2150 centímetros a menos 1. E se tivermos complexos, como por exemplo esses aqui, que todos eles têm 6 elétrons no orbital T2G e nenhum elétron no orbital de simetria EG, nós conseguimos ver que existe uma diferença aqui entre essa vibração. Isso porque ela está saindo de uma ligação característica de uma ligação tripla para uma característica de ligação dupla. A espectroscopia na região do infravermelho, vou dar um básico aqui para vocês entenderem, ela se baseia num oscilador harmônico, que seria uma mola que está ali vibrando. Então nós vamos fornecer energia e essa molécula vai vibrar de acordo com as suas características. A frequência da vibração, ela depende da constante de elasticidade dessa mola hipotética, que seria a ligação entre os dois átomos, e da massa dos átomos que estão envolvidos. No caso da carbonila, vai continuar sendo carbono e oxigênio. Então nós vamos analisar a constante de elasticidade dessa ligação. Uma ligação simples, ela tem essa constante mais fraca do que uma ligação dupla e do que uma ligação tripla. A gente pode pensar nas ligações, na elasticidade das ligações em relação à sua força. Então uma ligação simples, ela tem maior liberdade, então ela tem maior elasticidade também. Uma ligação dupla já tem menor grau de liberdade. Então, ela tem uma mola, como se fosse uma mola mais rígida. Enquanto uma ligação tripla é extremamente rígida. Dessa forma, então, seria que tem maior constante. No caso dos nossos complexos aqui, quando nós temos retrodoação, a característica da ligação metal-carbono aumenta e da ligação carbono-oxigênio vai diminuindo, sendo de tripla e ficando cada vez mais próxima de uma ligação dupla. Então, como eu disse, a carbonila livre tem ali a vibração em 2150 centímetros a menos 1, enquanto que a carbonila livre, C+O, em algumas moléculas orgânicas, ou no CO2, por exemplo, ali ela é em torno de 1700. Então percebam que esses três complexos aqui eles têm graus diferentes de força de ligação metal-carbono, com manganês sendo a ligação metal-carbono mais fraca e metal aqui, vanádio-carbono, a ligação mais forte porque a diferença é maior. Então quanto maior for essa diferença, mais forte a ligação dupla metal-ligante e mais próximo a carbonila vai estar de fazer uma ligação dupla com oxigênio e não tripla. A gente consegue monitorar essa retrodoação calculando um parâmetro que é chamado de parâmetro Ki. Tá? Esse parâmetro Ki nada mais é do que a diferença entre o que se observa no infravermelho para a carbonila livre menos o que se observa para a vibração da carbonila no seu complexo. Então nós vamos ver que para o hexacarbonil manganês 1, essa diferença aqui, esse parâmetro aqui é de 60, para o hexacarbonil cromo é de 150 e para o hexacarbonil vanadato menos 1 é 290. E para a carbonila livre seria 450, né, para C+O. A gente vai notar que esse parâmetro Ki ele vai ser maior quanto maior for o número de elétrons nos orbitais de simetria T2G, né, porque aí eu consigo ter mais elétrons formando interação com os orbitais antiligantes. E quanto maior a carga positiva, mais fraca a retrodoação. Então aqui nós temos o complexo de carga positiva, neutro e carga negativa. E esse daqui, ó, a conversão eletrônica dos três é igual e esse daqui é o que tem menor parâmetro Ki. Isso porque orbitais vazios eles querem receber elétrons e átomos que têm carga positiva não querem doar esses elétrons com facilidade. Já átomos com carga negativa eles estão querendo doar a sua densidade eletrônica com maior facilidade. E como que funciona a retrodoação na prática? Um exemplo disso seria o caso da hemoglobina. Algumas moléculas podem bloquear
a entrada de oxigênio nesses complexos que atrapalham todo o transporte de oxigênio no nosso organismo. O ferro, quando ele se liga à molécula de oxigênio, ele se liga assim, né? Numa geometria aqui angulada. O oxigênio, a molécula de oxigênio, ela tem hibridação do tipo sp2, lembrando que apesar do oxigênio ter ligação simples aqui, né? Eles têm duas meias ligações π que fazem com que os orbitais aqui possam ser aproximados de hibridação tipo sp2. Né? Duas meias ligações π formam uma ligação, em teoria, né, comparado com a estrutura de Lewis, uma ligação dupla. E esse caso aqui não tem simetria boa para fazer retrodoação. Então acaba que o ferro forma uma ligação lábil com o oxigênio. Ele consegue se ligar ao oxigênio, mas dependendo da situação ele consegue devolver esse oxigênio para ele se desligar desse oxigênio e entregar para a célula. Nós não queremos que o ferro ele se ligue muito fortemente ao oxigênio, não, porque caso contrário ele se ligaria ao oxigênio e não devolveria ele, não liberaria ele nas nossas células. Mas já o ferro, quando ele se liga a ligantes como cianeto ou monóxido de carbono, eles já se ligam aqui de maneira linear, né? Os ligantes aqui eles têm geometria linear, então eles conseguem fazer essa ligação aqui na axial perfeitamente, na axial aqui dessa porfirina. E aí eles têm simetria ótima para poder fazer retrodoação. O que acontece? A ligação metal-ligante fica muito forte. Se a ligação metal-ligante fica muito forte, as moléculas de oxigênio não conseguem se ligar ao ferro. Mesmo que você aumente muito a concentração de oxigênio, nós saímos de um ligante que é de campo intermediário a fraco para um ligante de campo forte. O átomo de ferro não vai se desligar dessas moléculas. Dessa forma, então, nós temos duas moléculas ali que funcionam como veneno. Então, por isso que ingerir cianeto ou respirar monóxido de carbono é tão perigoso assim para a gente, né? A gente acaba sendo envenenado. Não é possível reverter depois. Nós já falamos então de ligante de campo fraco, de campo forte. Agora, como que funciona para os ligantes de campo intermediário? Para os ligantes de campo intermediário, eles são bons doadores sigma, mas eles não conseguem fazer ligação π, não tem orbitais ali de simetria nem de energia adequada para poder fazer essas ligações. Então eles são apenas ligantes doadores sigma, não são receptores nem doadores π. Então, ligantes como água, amônia, piridina, etc., não têm orbitais com simetria T2G, né? Então eles serão, os orbitais de simetria T2G do metal serão não ligantes, apenas doadores sigma, e acaba que a diferença então entre simetria entre o EG e o T2G fica uma situação intermediária, não tem nenhum outro orbital aqui. Cai naquela situação da aula anterior em que não era nem considerada a formação de ligação π. Então, uma situação parecida, nós temos essa daqui acontecendo. Então, esse aqui fica sendo 10dQ. Diferença de energia entre o T2G e o EG antiligante, mas o T2G não diminuiu de energia, né? De forma que a diferença de energia entre o EG e o T2G fica ali no valor razoável. Então, a série completa está aqui, né? A série espectroquímica. Nós temos então os ligantes de campo fraco. Percebam que aqui fica a grande maioria os ligantes atômicos. Tem alguns outros ligantes, mas que também são ligantes que conseguem fazer retrodoação. Depois nós temos ligantes de campo intermediário, que são aqueles ligantes que que fazem ligação, são ligantes poliatômicos. Então eles não têm muitos orbitais disponíveis para poder fazer ligação π com o metal. Seja ela uma ligação π para doar ou para receber par de elétrons do metal. E depois nós temos os ligantes de campo forte, que são aqueles que conseguem fazer ligação π com o metal. Dessa forma, então, os ligantes de campo fraco são doadores π. Os que são doadores sigma apenas vão gerar ligantes de campo intermediário. E os ligantes de campo forte são aqueles receptores π. Recapitulando então, os ligantes de campo forte são receptores π, fazem ligação π com os orbitais de simetria T2G. Os
os ligantes de campo intermediário não têm orbitais para poder fazer ligação π, e enquanto que os ligantes de campo fraco são doadores π. Então, quando o metal tenta jogar a sua doença eletrônica para o ligante, existe uma repulsão ali, porque o ligante já tem, nesses orbitais de simetria apropriada, já tem elétrons não ligantes, querendo, no caso, doar para o metal. A única situação em que ligantes de campo fraco conseguem fazer ligações fortes são com aqueles metais que não tem nenhum elétron no orbital D. Dessa forma, os orbitais de simetria T2G eles estão vazios e podem receber pares de elétrons dos ligantes. Então é isso, pessoal. Então na próxima aula nós vamos mudar geometrias e finalizar falando como é o diagrama de orbitais moleculares para os complexos com número de coordenação igual a 4. Então até lá.